Essa é a nossa casa, o nosso planeta. Meu Deus, o que será que deu errado dessa vez? Tá, imaginem um lugar onde todo o conhecimento humano fosse acessível a qualquer pessoa a qualquer momento. A gente poderia aprender o que quisesse, quando quisesse, em muito pouco tempo. Imagina o tamanho da nossa intelectualidade, do nosso crescimento. Beleza, sem rima daqui pra frente. Isso é provavelmente o que se questionavam as pessoas algumas centenas de anos atrás, porque hoje em dia essa é a nossa realidade. Não importa o que você queira aprender, seja teoria, seja prática, tem quase tudo. Como fazer uma pizza, qual a cidade mais populosa, o que é democracia, existe algum curso de filosofia com aulas literalmente desenhadas? Link na descrição. Como tocar violão, como fazer quadradinho de 8, como funciona uma bomba nuclear. É incrível, a gente consegue achar qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas espera aí. A gente consegue achar qualquer coisa, tipo, qualquer coisa. É por isso que a sua tia acha que aprendeu a matar o vírus da AIDS com limão. É por isso que o seu vizinho tem 8 diplomas em terapia holística, que o psicólogo da sua prima trata ela com técnicas de PNL, que tem influencer conservador que defende a família e os bons costumes com 10 anos de idade, que todo mundo de repente acredita que é PhD em ciência política, que tem tanta gente caindo em papo de leitura de microexpressões faciais. É como se a gente tivesse mirado na democratização do conhecimento e acertado na anarquização do conhecimento. O que deu errado? É difícil ter certeza, mas vamos ver mais ou menos como tudo isso começou. No século XVIII, no auge do iluminismo francês, dois caras tiveram a ideia de compilar todo o conhecimento humano produzido na face da Terra. Ainda que a face da Terra para eles não fosse muito além da face da Europa, né? Mas, enfim. Eles eram Diderot e D'Alembert. Então eles chamaram um pessoal inteligente tipo Voltaire, Montesquieu e Rousseau e criaram a primeira enciclopédia moderna com 28 volumes e mais de 70 mil artigos. Só para deixar claro, já tinham existido algumas outras iniciativas de compilar conhecimento antes disso, mas bem menos ambiciosas. Para quem é muito novo e nunca viu uma enciclopédia, essa é a definição do dicionário. Uma caralhada de livros nos quais você encontra qualquer coisa que você queira saber, quase qualquer coisa que você queira saber. Essa foi uma das maiores heranças do iluminismo à posteridade e atravessou os séculos sendo expandida e atualizada à medida que o nosso conhecimento aumentava. Ainda há pouco tempo atrás, um cara batia na sua porta com um terno mal ajustado, um cavanhaque e um rabo de cavalo e te oferecia uma caralhada de livros. E a cada ano que passava, esses livros ficavam maiores porque a cada ano que passava, a gente sabia mais coisa. Bom, não funciona mais assim, mas a herança persiste até hoje. Isso deve ter te lembrado alguma coisa, né? O Google, talvez, ou mais especificamente, a Wikipedia, ou Wikipédia, que tem enciclopédia até no nome. Só que agora cabe na palma da sua mão, é atualizada em tempo real e tem alguns milhões de informações a mais do que no século XVIII. E apesar de ter uns erros e não servir como fonte para o seu TCC, no geral, funciona muito bem. Beleza, mas por que, de repente, um bando de francês louco resolveu que era importante criar a enciclopédia? Pelos seguintes motivos. 1. Compilar todo o conhecimento humano. 2. Abre aspas. Mudar o jeito que as pessoas pensam. 3. Expandir e facilitar o acesso ao conhecimento. E 4. Tirar as mãos da igreja de tudo que as pessoas aprendiam. Amém. E por que eles achavam importante que todo mundo tivesse conhecimento? Provavelmente para não ter mais que aguentar gente burra. Tá, não. Mas pensem só, se todo mundo pudesse aprender, mudar, crescer, fazendo com que toda a sociedade aprendesse, mudasse, crescesse. Artes, física, química, matemática, geografia, história, nas mãos de toda a população. A gente aprenderia com os erros do passado, teria acesso a todo o conhecimento do presente, enfrentaria os desafios do futuro. As pessoas trocariam os mitos inúteis pela ciência, acabariam com as lendas, entenderiam como as coisas do mundo realmente funcionam. Ah, então a maçã cai por causa da gravidade, não por causa do demônio das maçãs. Incrível! Ah, então Giordano Bruno foi queimado vivo pela Inquisição Católica, a mesma Inquisição que fez com que Galileu fosse censurado e acabasse o resto da vida em prisão domiciliar. Que coisa! Mas espera aí, eu vi uns vídeos no YouTube dizendo que Einstein era super religioso. Vamos ver. Aqui a carta que ele escreveu 1 ano antes da sua morte.
Abre aspas. A palavra Deus não é para mim nada além da expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas veneráveis, mas ainda bastante primitivas. Nenhuma interpretação, não importa quão sutil, pode mudar nada disso. Entendi. Tá bom, que mais? Como funciona o motor de um carro? Por que as plantas são verdes? O que será que é fisting? Eita. Imagina todo o conhecimento humano disponível a quem quer que fosse. A gente dominaria a natureza, libertaria as pessoas das correntes da ignorância, colocaria a razão sobre a fé, curaria doenças, descobriria os mistérios do universo, mudaria o rumo da sociedade e construiria um paraíso na Terra. Mas o que será que deu errado? Como foi que de repente a gente acabou nos terrores da Primeira Guerra Mundial e sem nem tempo de recuperar o fôlego na Segunda Guerra Mundial? Nos campos de concentração, nas ditaduras. A gente não tinha conhecimento agora? A razão não prevalecia? A ciência não tinha chegado para ficar? Pois é, lá no meio dos iluministas tinha um cara bem do contra. Esse cara tinha alguns problemas pessoais, como todos nós, só que bem mais, e uma leve mania de perseguição, tipo qualquer pessoa normal, só que muito mais. Além de brigar com todo mundo. Ele inclusive fez parte da enciclopédia e depois brigou com os enciclopedistas. Esse cara era Rousseau, o homem de paradoxos. Ele mesmo se definiu assim. Enquanto todo mundo pensava, as artes, a ciência, a razão vão salvar o mundo, Rousseau pensava, não sei não. Não é como se o conhecimento desse bando de burguês fosse mais importante ou nos levasse a uma vida melhor do que o conhecimento de um cara que morava solto pela floresta 50 mil anos atrás e sabia tudo o que precisava para sobreviver. A ideia de Rousseau era que o conhecimento mais erudito não faz necessariamente com que a gente viva melhor. Quer dizer, ele acreditava mais ou menos que a gente tinha trocado a paz e tranquilidade da vida no estado de natureza pelo desenvolvimento da sociedade, mas também a desigualdade e desgraça da sociedade. Logo depois, as ideias de Rousseau levaram à sangrenta Revolução Francesa, mas a gente vai ignorar essa parte porque não encaixa no roteiro. O caso é que a gente nunca vai poder voltar ao passado e conferir se ele estava certo, se tudo era mó paz antes da sociedade, se de repente não era melhor ter parado por lá. Não que ele tenha dito exatamente isso, mas será? A gente pode tentar pelo menos imaginar algumas coisas. Será que teria sido melhor não ter desenvolvido a agricultura, o que mudou completamente o rumo da humanidade e que parece que atrofiou nosso crânio, entortou os nossos dentes, gerou inúmeras deficiências nutritivas e vitamínicas, aumentou as doenças infecciosas contraídas de animais, trouxe novas doenças crônicas e degenerativas, fez com que a gente diminuísse em média uns 10 centímetros de altura, permitiu o acúmulo de riqueza e o surgimento das primeiras elites sociais, criando uma desigualdade gigantesca e fazendo com que a cada 17 homens só um reproduzisse. Que no caso era o dono das terras, obviamente. Mas também, onde a gente estaria agora sem a agricultura? Foi só assim que a gente conseguiu deixar de ser um povo nômade, parar quieto num lugar, revolucionar os meios de produção e aumentar a expectativa de vida para mais do que 25 anos. Se bem que hoje em dia grande parte da população está ou doente, ou em extrema pobreza, ou passando fome, ou os três. Ou pelo menos muito infeliz, e vai continuar o resto da vida assim. Será que não é melhor morrer com 25 anos do que arrastar o sofrimento pelo resto de uma longa vida miserável? Mas também tem que levar em consideração que a gente está no começo desse caminho de brincar de Deus e cobaia ao mesmo tempo. Ao decorrer dos milênios, a gente foi resolvendo um problema de cada vez. Um remedinho aqui, outro ali, um suplemento, um multivitamínico, uma cirurgia, um aparelho para os dentes. E a gente realmente está trabalhando nessa coisa da miséria e da fome, mais ou menos. Bom, primeiro a gente mantém as pessoas vivas, depois, com o tempo, a gente mantém elas vivas e vivendo bem, né? Mais ou menos por aí. Fato é que a agricultura começou mais ou menos 10 mil anos atrás e a gente ainda está tentando consertar os estragos que ela trouxe, mas pelo menos você consegue aproveitar todos os seus benefícios, tipo pão de queijo com café. Seja como for, não tem como voltar atrás, o único caminho é daqui para frente. E agora a gente vai ter que resolver todos os problemas dessa máquina gigante chamada sociedade que a gente mesmo criou, cheia de recursos, mentes e tecnologia. Usando esses próprios recursos, mentes e tecnologia. Só que uma coisa parece ter ficado clara.
Simplesmente espalhar o conhecimento não resolve os nossos problemas. Tem mais do que inteligência ou burrice, cultura ou ignorância, acesso ou falta de acesso ao conhecimento nessa equação. Aprender uma coisa nova não faz necessariamente com que a gente abandone erros antigos. A gente costumava rezar para os deuses curarem doenças porque achava que essas coisas eram causadas por espíritos malignos, ou qualquer coisa sobrenatural do tipo. Hoje em dia, a gente já sabe que essas doenças têm causas físicas detectáveis e que podem ser resolvidas com remédios e outros tipos de tratamentos em boa parte dos casos. Então por que tem gente que continua rezando? Pegou sífilis? Tranquilo, é só um bichinho minúsculo que parece uma mola e morre quando você toma antibiótico. Se você não toma antibiótico, as coisas pioram um pouco e evolui para sífilis secundária. Mas beleza, toma antibiótico dessa vez que tá tranquilo. O bichinho morre, já era, vida que segue. Não tomou de novo. Aí já é terciária, né, velho? Vai pro cérebro, pros ossos. Ainda dá pra tomar antibiótico, mas puta que pariu, hein? Precisava esperar tanto. Agora vai saber se tem como reverter tudo isso. Enfim, o ponto é que rezar não mudaria nada, o que muda é tomar o remédio. Por que tem pessoas que continuam rezando? Alguma coisa tem que ter saído errada, senão não teria gente exatamente agora pensando. Mas e os milagres, hein? Como você explica isso? Mas e tudo que Chico Xavier adivinhou? Hã? Mas e as profecias bíblicas se cumprindo? Hein? Hein? Aí a resposta é, será que seria muito difícil procurar no Google? Tudo isso tem explicação, e não é nada muito complexo. Simplesmente não tem mais nenhum espaço para o sobrenatural. Nunca teve milagre, ninguém andou sobre a água, ninguém previu nada, ninguém incorpora espírito nenhum. É tudo ou charlatanismo, que nem leitura de microexpressões faciais, ou autossugestão ou transtorno mental, regado a muito viés da confirmação, necessidade de pertencimento e dissonância cognitiva. Quer saber mais? Vai procurar na enciclopédia. Só uma nota mental. Se o cara realmente tivesse esse superpoder incrível de incorporar o espírito de uma pessoa que já morreu, por que a gente não está solucionando o desaparecimento de crianças e assassinato de inocentes? Sabe qual é a resposta que eles dão? Ah, é que os espíritos não podem interferir na vida terrena, na evolução das pessoas. Então não incorpora, caralho. O que será que deu errado? Talvez um dos principais problemas seja que com exatamente a mesma informação, pessoas diferentes chegam em conclusões diametralmente opostas, porque a gente é complexo demais. A gente tem diferentes níveis de inteligência, diferentes níveis de oportunidade, diferentes tipos de criação, diferentes meios sociais, diferentes culturas, diferentes genéticas. São muitas variáveis para que a informação entre por um lado, passe pelo cérebro, seja transformada em aprendizado e saia mais útil do outro lado. Ali na meiuca, no cérebro, é que está o problema. As pessoas interpretam e distorcem uma informação de jeitos inimagináveis, e a gente não está falando de diferentes conclusões que criam uma dialética construtiva com debates cheios de bons argumentos divergentes em busca da verdade. A gente está falando de quem acha que está chovendo porque Deus está chorando. A gente está falando do medo de aceitar verdades inconvenientes. E o pior é que, por incrível que pareça, mesmo que em níveis diferentes, esse medo existe em todos nós. Que nem quando você pegou a sua namorada sentando no colo... Tá, não, vamos dar um exemplo de verdade inconveniente, menos pessoal. Sabe o livre-arbítrio, né? Aquela nossa capacidade de tomar decisões por livre e espontânea vontade. Ou, como é melhor definido, a capacidade que teríamos de ter agido diferentemente de como agimos. Pois então, aparentemente, tudo indica que isso não existe. Você não tem livre-arbítrio, você não está no controle das suas decisões, você é só mais um amontoado de partículas dentro de uma relação causal, como todo o resto do universo. Pensa assim, se a gente pegar uma mesa de sinuca e organizar as bolas da mesma maneira, sob as mesmas condições, tudo igualzinho, e der exatamente a mesma tacada, 1 bilhão de vezes, uma bola vai bater na outra, que vai bater na outra, e na outra, e na outra, e na outra, da mesma maneira, sempre, e o resultado vai ser exatamente igual 1 bilhão de vezes. Não parecido, exatamente igual. Agora pensa num nível estratosférico. A gente é isso, uma bolinha de bilhar na gigantesca explosão do Big Bang. Mas como se explica uma coisa dessa para as pessoas?
Aí que está o problema. A gente criou as últimas trocentas gerações acreditando que existe livre-arbítrio, e agora é como se a gente tirasse uma das coisas mais valiosas que essas pessoas têm, ou que elas acreditam que têm, porque se a teoria estiver certa, como tudo indica, na verdade, elas nunca tiveram. Como a gente explica isso assim de repente? É com mais conhecimento? É pela ótica da neurologia e das bilhões de reações químicas acontecendo no nosso corpo a cada segundo sobre as quais a gente não tem controle? É pela ótica da física e da causalidade que vem desde o início dos tempos? É pela mistura dos dois? A parte racional é complexa, mas não parece que seja ela o problema. Pelo menos, não tanto quanto a parte emocional. O medo da mudança, o medo de destruir um sistema de crenças sobre o qual a pessoa baseia toda a sua vida. A gente com certeza precisa continuar disseminando conhecimento, muito conhecimento, mas sem trabalhar esse medo, essa parte emocional, a gente vai continuar tropeçando em deuses, mitos e lendas. Desde os primórdios, o ser humano criou fantasias para explicar o desconhecido, mas hoje em dia a gente consegue a proeza de criar fantasias para explicar o que já é conhecido, o que já tem explicação. Não importa o tamanho da evidência, o ser humano é uma máquina de resistir a mudanças, e toda a verdade inconveniente traz mudanças drásticas. É por isso que tantas pessoas ainda não conseguem aceitar que o ser humano é só um primata evoluído, que aquecimento global é um fato, que não existe um paraíso nos esperando depois da morte e até que a Terra é esférica. Tá, mas tudo bem, no final, independentemente da resistência, parece que a verdade se impõe. Parece que esse autoaprimoramento humano é meio inevitável. As coisas melhoram mesmo que tenha gente fazendo de tudo para piorar. O problema mesmo é que a resistência atrasa muito. E no meio do caminho, morre um monte de gente. O que soaria dramático e exagerado se a gente não tivesse acabado de passar por uma prova bem clara disso. Sem mencionar as pessoas que, ao decorrer da história, foram diretamente condenadas à morte por desafiar as convenções da sua época. Uma pessoa certa contra uma sociedade errada e com medo de mudar. E apesar disso parecer mais uma alfinetada à Igreja Católica, à Idade Média, esse tipo de coisa não é uma exclusividade desse período. Sócrates, talvez a personalidade mais famosa da história da filosofia, foi condenado à morte por ingestão de cicuta, por corromper a juventude ateniense e algumas coisinhas a mais. Sem rei, sem absolutismo, sem Igreja Católica, em meio a uma democracia, o que provavelmente fez com que o seu principal discípulo, Platão, tenha meio que odiado a democracia. Ele criou uma alegoria conhecida como navio do Estado, que é mais ou menos assim. Se a gente fosse fazer uma longa viagem a bordo de um navio, quem você gostaria que decidisse quais seriam os comandantes do navio? Qualquer bando de gente aleatória ou pessoas com alguma experiência em navegação? Obviamente você escolheria pessoas com experiência em navegação. Então por que a gente acredita que qualquer bando de gente aleatória pode escolher quem vai comandar o nosso país? Platão acreditava que votar é uma habilidade e, como qualquer habilidade, deveria ser aprendida. Só quem aprendesse teria direito ao voto, mas ainda que infelizmente o voto de um parapsicólogo quântico tenha o mesmo peso que o seu, é difícil defender a ideia de Platão, porque quem definiria o que é aprender a votar? A população, que nesse exato momento acredita que a outra metade da população é completamente imbecil por causa do seu voto? Ou a solução é confiar num sistema corrupto para consertar o próprio sistema corrupto? Não, né? Pelo menos a gente progrediu muito desde a democracia ateniense. Nela, as mulheres não podiam votar, os estrangeiros não podiam votar, os escravos não podiam votar. Pelo amor de Deus, eles tinham escravos. Não que a gente também não tenha, mas pelo menos a gente finge que não tem. Viu? Progresso. Além do mais, hoje em dia, ninguém é condenado a tomar cicuta por corromper a juventude. Né? Não, né? Ninguém, não, né? Porque eu tenho me dedicado bastante a isso ultimamente. Certo é que assim como a gente olha a democracia ateniense e acha patética, vão olhar a nossa democracia daqui a algum tempo e pensar a mesma coisa. Porque diferentemente do que muita gente acha, democracia não se resume ao direito de apertar alguns botões a cada 2 anos. A verdadeira democracia ainda não chegou aqui. Mas como disse Leonard Cohen, ela está vindo.
Destas noites na praça da paz celestial, das guerras contra a desordem, das sirenes noite e dia, dos incêndios do sem-teto, das cinzas dos gays, está vindo da tristeza na rua, o lugar sagrado onde as raças se encontram, da discussão homicida que acontece em toda a cozinha para decidir quem vai comer e quem vai servir. Siga navegando, poderoso navio do Estado, para as margens da necessidade, passando os recifes de ganância, através da tempestade de ódio. Siga navegando. Existem mais de 1 bilhão de pessoas em situação de pobreza multidimensional. Existem inacabáveis doenças que precisam de melhores tratamentos: esclerose lateral amiotrófica, encefalomielite miálgica, depressão, câncer, Alzheimer, esquizofrenia, e a gente definitivamente tem que fazer alguma coisa sobre a infelicidade. Às vezes é muito difícil de analisar o que está acontecendo com o ser humano, tão de perto e em tempo real, com tanto avanço de um lado e tanto atraso do outro, mas parece que, no geral, a gente está meio que na direção certa, falando bem metaforicamente. O problema é que está devagar demais. Se a gente pegar a ciência, o conhecimento, a razão e der algum jeito nesse neuroticismo, nesse medo constante da mudança, talvez a gente pare de tropeçar em deuses, mitos e lendas. Talvez, finalmente, a gente foque em resolver os problemas que fazem com que a existência de tanta gente se resuma a sofrimento. Vira e mexe, a gente ouve aquela história de que a mesma ciência que nos livrou dos terrores da Idade Média construiu a bomba nuclear. O que é verdade. Mas apesar de uma bomba nuclear dizimar um grupo enorme de pessoas de uma só vez, são só as falsas crenças que fazem com que elas acabem sendo usadas. Tá, beleza, mas sobre aquela coisa lá do livre-arbítrio. Na descrição e no primeiro comentário fixado tem o link do curso Essência da Filosofia, que é a melhor introdução possível à história da filosofia e dos pensamentos dos maiores filósofos que já existiram. Literalmente, desenhado e animado. A questão é se você tem livre-arbítrio para decidir se vai ou não clicar no link. E no nosso canal oficial do Telegram eu vou compartilhar alguns extras desse vídeo. E depois, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.